Aleluia! Glória a Deus! A paz do Senhor Jesus, igreja. Você está aí? Você veio adorar o Senhor? Nesta quarta-feira, meio da semana, né? Você está aqui na presença do Senhor. É uma dádiva. Quero adorar ao nome do Senhor. Você que conseguiu chegar aqui, né? Você que trabalha aí a semana, está cansado, mas decidiu estar aqui conosco para adorar e louvar o nome do Senhor. Amém? Quero te convidar a abrir aí a sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 7. Nós vamos relembrar essa noite um pouquinho da história de Noé. Amém? Aleluia. É Gênesis 7, versículo 1. Amém? Todos acharam? Oh, glória. Vamos lá. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Aleluia! Glória a Deus! Vamos orar ao Senhor. Pai, quero te dar graças mais uma vez, Senhor, por este tempo. Ah, quão precioso é estar na tua casa. Nós poderíamos estar em 1000 lugares, mas nada se compara a estar diante daquele que é, daquele que era e aquele que há de vir. Estar aqui na tua presença é muito valioso para nós, Senhor. Por isso estamos aqui. Fale conosco nesta noite, através da tua palavra. Ah, Senhor, porque nós necessitamos ouvir a tua voz. Fique à vontade em nosso meio, porque tudo aqui é teu, tudo aqui é para ti, tudo aqui é para a tua honra e tudo aqui é para a tua glória. Manifeste-se, Senhor, aqui em nosso meio, através da sua gloriosa palavra. Em nome de Jesus. Todo aquele que crê e concorda comigo, diz amém. Glória a Deus. Aqui nós vimos Deus falar a Noé, dar aqui uma direção para ele, dele ir para a arca, ele e a casa dele. Não é isso? Mas antes eu gostaria de relembrar com você alguns detalhes da história deste homem chamado Noé. Amém? E para isso, eu gostaria de ir para o capítulo que antecede, que é o capítulo 6, e nós vamos aqui relembrar alguns versículos, porque dentro desse capítulo 6, existe aqui um contexto, né? Que devido à corrupção do gênero humano, Deus ele expressa aqui dentro desse capítulo o desgosto e a condenação do pecado. Então, nós vamos ver aqui, a partir do versículo 3, se você tiver aí com a sua Bíblia aberta e puder acompanhar junto comigo, né? Versículo 3 do capítulo 6 diz assim: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Quando Deus manda Noé construir uma arca e colocar a sua família dentro dela, existe aqui um contexto, né, dentro desse capítulo 6, ao qual existia uma corrupção moral,
uma corrupção social, onde se refere também a uma maldade, a violência, a depravação. Existia um povo aqui que não seguia os preceitos de Deus, sabe? Era um povo que se corrompeu com a maldade da sua carne. Quando você vê aqui Deus falando, né, que o povo era tão carnal que chegaria a um ponto em que seu espírito não conseguiria mais agir no coração dele. É sobre esse contexto que Noé está inserido, dentro desse contexto aqui. E no versículo 5, olha o que Deus fala. Aleluia. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. E aqui nós podemos ver, nesse relato de Deus, desse diálogo de Deus com Noé, tamanha tristeza, tamanha era o pesar no seu coração, quando ele depara e vê a sua criação, o homem e a mulher, seguindo este curso, né? E você vê aqui que ele, com pesar, ele decide enviar esse dilúvio. E se você for mais à frente, junto comigo, dentro do capítulo 6, no versículo 7, Deus ele vai falar assim, então, se arrependeu, diz assim o versículo, então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Essa expressão aqui, que Deus se arrependeu, no original, ela se chama Nahem, que significa sentir profunda dor. Muitas das vezes, né, você pode olhar esse texto e identificar que um Deus cruel, um Deus que queria destruir. Aqui eu vejo um Deus de amor, que lamenta o curso da sua humanidade, desse homem, dessa mulher que daquele tempo se corrompia, que preferiu abrir mão de viver uma vida digna com Deus e sim dar lugar à sua carne. Eram pessoas imorais, maldosas. E aqui você pode ver comigo, junto com esse texto, o quão pesar estava o coração de Deus ao contemplar a humanidade e ver tudo isso que ele contemplava. E no versículo 7, o Senhor fala assim, disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, e o homem, o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver ter feito. Tamanho era a tristeza, o pesar no coração de Deus, ao ter que agir desta maneira. Mas como vimos aqui, era algo irreversível. Deus, ele não tem prazer, meus irmãos, na morte do ímpio. Se você for ver lá em Jeremias 33:11, se eu não me engano, vai dizer, o próprio Deus fala, não tenho prazer na morte do ímpio. Então, a gente aqui, eu quero introduzir você dentro desse cenário, em que Deus abre o seu coração e demonstra para todos nós esse pesar. Talvez eu e você, a gente não consiga mensurar o que seria isso. Poderíamos até tentar fazer uma comparação bem pequena para que você possa entender que pesar, que tristeza poderia ser essa. Você que é mãe, você que é pai, né? Você gera ali o seu filho, você cria o seu filho,
você dá educação, né? Você dá tudo de bom, do melhor para o seu filho, e chega a sua adolescência, ele começa a tomar suas próprias decisões, e de repente esse filho hoje já não é mais aquilo que você desejava para ele, porque ele tomou decisões erradas. E você fica como com o seu coração? Como que fica o coração de uma mãe e de um pai ao ver o filho ou uma filha tomar decisões que o levaria à ruína? Poderemos comparar esse pesar do coração de Deus. Sabe, um tempo atrás, eu tive uma experiência que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu lidava com um grupo de pessoas, sabe? E eram pessoas bem terríveis. E essas pessoas, elas me provocavam a ira constantemente pela maldade que elas praticavam. E eu cheguei, sabe, Rodrigo, parecia até com Jonas, de não queria ir a Nínive, porque eu não queria nem que aquele povo tivesse salvação. Só eu sou assim? Meus irmãos, tem pessoas que realmente se levantam e trazem esse tipo de sentimento no nosso coração. E eu, como cristã, eu falei assim, eu tenho que conseguir orar por essas pessoas. Porque a Bíblia me ensina, a palavra de Deus me ensina, que eu tenho que orar por aquele que me aborrece, por aquele que me persegue. E eu tinha uma guerra dentro de mim com Deus, porque eu queria conseguir orar por aquelas pessoas. E um certo dia eu comecei a pedir a Deus para me ajudar. E isso foi uma manhã, eu na sala da minha casa, sentada no meu sofá, e eu chorava e falava, Senhor, eu não consigo. Eu não consigo. E eu orando, pedindo a Deus, Senhor, me dá a tua ótica, o teu olhar, assim como você olhou para Pedro, fitou o olhar nele e conseguiu perdoar, que eu tenha essa mesma ótica. Derrama o teu amor no meu coração de uma maneira sobrenatural, que eu consiga olhar para eles e amá-los mesmo com a maldade que existe neles. Eu orei assim, meus irmãos. E ali eu fiquei assim com um sono muito grande. Sem brincadeira, ali eu deitei e dormi no sofá. E eu tive um sonho. E o sonho era o seguinte, eu estava num lugar lindo, lindo mesmo. Pensa numa paisagem maravilhosa. Era tipo um vale. Eu estava acima da queda da cachoeira, mas eram muitas quedas. E era um lugar maravilhoso. Eu estava ali com a minha mãe, estava com meu filho, estava com a minha irmã e com meu tio Fernando. E eu andando de braço dado com a minha mãe, eu caminhando com ela, naquela paisagem linda, contemplando aquele lugar. Só que chegou um certo ponto do trecho do caminho que era muito estreito e tinha pedras ali no caminho e era uma dificuldade de atravessar para o outro lado. Nisso, passou o meu filho, passou o meu tio, ficou faltando eu, minha mãe e minha irmã. Quando eu falo assim, vai lá, mãe, vai com cuidado, segura ela aí. Nisso, minha irmã passa junto com a minha mãe. Minha mãe se desequilibra e cai no abismo. E eu falei, meu Deus, era uma queda muito alta. Ou seja, ela morreu, não tem mais jeito. E eu fiquei desesperada com aquilo. E nisso, meu filho, Daniel, ele pula, né? Henrique sabe que a gente viaja com ele nada muito bem, tem esse hábito de pular de cachoeira, então ele resolve pular no sonho, atrás da minha mãe, achando, eu vou salvar a minha avó. Só que não tinha como. A atitude dele foi até bonita, mas ele foi e morreu junto com ela. E, meus irmãos, você imagina a minha dor neste sonho. Eu chorava e eu sentia uma dor profunda no meu coração. Que quando eu acordei desse sonho, o meu coração doía ainda e eu chorava muito e aquela dor. E o Espírito Santo falou assim comigo, esta é a dor que eu sinto por cada alma que vai para o inferno. Ore por eles assim.
Você entende isso? Esse é o pesar do coração de Deus por cada alma que vai para o inferno. O nosso Deus, ele não fica feliz, ele não fica contente por cada alma que se perde. Então, é dentro desse contexto, desse diálogo, que eu quero introduzir você. Que nesse cenário de corrupção, de pecado, de maldade, Deus olhava para a terra. Deus olhava para a terra e contemplava a terra. Sabe, eu peguei um versículo, lá de 2 Crônicas 16, 9. Esse versículo aqui, ele vai falar, é um profeta aconselhando o rei Asa, mas esse versículo aqui, eu puxei para poder você entender, olha o que esse profeta fala a respeito de Deus. 2 Crônicas 16, 9. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra. Esse tablet está uma beleza hoje, oh glória. Aleluia. Porque, quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Então, veja o cenário, Deus olhando e contemplando a terra. Imagine agora Noé, ele é encontrado, agraciado por Deus, porque Deus vai encontrar ele como um homem justo, fiel a ele. E hoje, Deus ainda contempla a terra. Deus ainda olha e contempla toda a terra. Se Ele olhar hoje, Ele encontrará um Noé aqui? No meio desta corrupção que existe, da maldade humana, nós estamos conseguindo nos destacar no meio da multidão, ou estamos seguindo o curso deste mundo? Porque esta palavra aqui, meus irmãos, é sobre uma família que é salva na arca. Mas para essa família ser salva na arca, foi necessário alguém se destacar no meio da multidão. Foi necessário Deus olhar para a terra e encontrar um justo. Aleluia. Aquele que não se corrompe, não se dobra aos prazeres da carne. A carne, ela pode até vir com suas tentativas, mas não cedemos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Noé, ele encontra graça diante dos olhos de Deus. Quero fazer um alerta aqui para mim e para você. Existem decisões que precisamos tomar na nossa vida, e parte de nós, para que o Senhor comece a boa obra, ou complete a boa obra. Aleluia. Então, vamos falar um pouco sobre esses atributos, esses adjetivos de Noé? Vamos ver se a gente consegue nos encaixar aí dentro deles. Deus chama ele de justo. Justo por quê? Ele não se contaminou. Ele se manteve íntegro diante daquele lugar, daquela população, que não é muito diferente do cenário que vivemos hoje, não. Será que vamos chegar ao ponto que o Espírito Santo não terá mais acesso ao coração do homem maldoso?
assim como no tempo de Noé. Aí vai dizer também no texto, dentro do livro, que Noé era obediente. Por que Noé era obediente? Porque ele obedece todas as instruções do Senhor. Quando o Senhor chama ele e fala, Noé, constrói uma arca, ele dá uma lista ali, né, uma lista de compras para Noé. E ele é obediente a cada ponto. Obediência ao Senhor. Noé é um homem de fé. Por que um homem de fé? Porque num cenário o qual nunca se viu chuva, nunca se ouviu falar de chuva, ele acredita que de fato viria um dilúvio, ele acreditou. Deus chama ele, orienta ele, traz instruções para a sua vida, e ele segue ao pé da letra. Bastou uma única instrução e ele seguiu por 100 anos, construindo aquela arca para a salvação. Aleluia. Por isso ele tinha fé. E ele é mencionado na galeria da fé por esta fé. E Noé cuidava da sua família. Vocês podem concordar com isso? Amém? Cuidava da sua família. É um dos atributos dele, é um dos adjetivos dele. Mas eu quero aqui, meus irmãos, colocar em destaque o melhor adjetivo que tem de Noé. Está lá no versículo 9. Você sabe qual é? Noé andava com Deus. De todos esses atributos, de todos esses adjetivos, Aninha, o melhor é esse. Andava com Deus. Sabe por quê? Quem anda com Deus conhece o seu coração. Quem anda com Deus conhece os seus segredos. Quem anda com Deus sabe exatamente o que acontecerá nos dias futuros. Quem anda com Deus não fica igual o cego no meio do tiroteio que não sabe de onde vem o tiro. Está ligado, tem comunhão, tem relacionamento. Anda com Deus. Quem anda com Deus, salva a sua casa. Quem anda com Deus, salva a sua família. Ande com Deus. Eu quero ativar isso em você. Eu não sei quantas vezes no dia você pega um tempo e separa para conversar com aquele que tudo fez, com aquilo que tudo sabe, aquele que é poderoso. Porque diz o texto que ele andava com Deus. Um homem desse não anda enganado. Um chefe de família desse não anda enganado. Um chefe de família desse, a sua casa o segue. Eu posso assim conjecturar, imaginar as reuniões de família de Noé. Meu Deus, ele chegar assim, sabe aquela mesa? Sentar com a sua família e falar assim, olha, eu tenho uma novidade para vocês. Olha o que Deus me revelou. Olha o que Deus me contou hoje. Gente, eu daria um glória a Deus por isso. Porque somente quem já ouviu o Senhor falar, entende o que eu estou dizendo. E a palavra dele está aqui, ó, com todos os seus segredos, com todos os seus mistérios.
Às vezes você anda de um lado para o outro buscando mistério, mistério é mistério, e o maior mistério já foi revelado: Cristo Jesus. Aleluia! Você está andando aí com Jesus, você tem andado com Deus, você tem ouvido a voz dEle, você senta na sua casa e fala: aqui filho, aqui filha, aqui esposa, o que Deus tem falado comigo. Quem anda com Deus, salva a sua casa. Esse é o maior atributo da minha vida e da tua vida. Gostaria eu do Senhor mencionar: Daniele andava comigo. Essa é uma maior dádiva que um crente, que um filho de Deus pode adquirir nesta vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quem anda com Deus, meu irmão, sabe até os dias futuros. Olha o que o escritor de Hebreus vai nos dizer lá no capítulo 11, versículo 7. Aleluia. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Quem anda com Deus sabe o dia do amanhã. Quem anda com Deus não fica preocupado com notícia, com jornal, como está a bolsa de valores. Quem anda com Deus sabe exatamente o que Ele tem para Ele. Porque o que rege o nosso mundo não é a política, não é os poderes, e sim o Deus Todo-Poderoso que governa sobre todas as coisas. E andar com Ele é estar atento e firmado e convicto, não abatido, mas sim alegre, porque existe algo, uma promessa para o povo de Deus. Não foi louvado aqui hoje que nada para a igreja do Senhor? E você faz parte disso. Quantas vezes o diabo tentou te parar? Quantas afrontas você enfrentou este ano? Ou desde que nasceu, não sei. Mas quantas vezes você foi parado? Nenhuma. Porque aqui você está. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então este aqui é o Deus que nós servimos. Aquele que tem um controle de tudo nas tuas mãos. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Noé, ele fez até o evangelismo, mas a sua casa também recebia dos segredos de Deus. E foram salvos por isso. Vamos ver acerca disso também, o que Pedro vai falar lá em 1 Pedro 3:20, diz assim: os quais, noutro tempo, foram desobedientes contra a longanimidade de Deus, aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucos, a saber, 8 pessoas, quantas pessoas? Foram salvas através das águas. Somente a sua família foi salva. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz lá em 1 Timóteo 5:8. É a instrução que o apóstolo Paulo vai dar aos pastores, aos
líderes das igrejas. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. O cuidado com a sua família, o zelo com a sua casa, o seu posicionamento dentro do seu lar. Porque nós precisamos nos posicionar no mundo espiritual em oração, sim, mas também temos que ter posições no mundo físico, porque essa posição pode determinar o curso da salvação da tua família, sim. Se você chegar em casa, você é crente, já chega como? Falando mal da igreja, falando mal do pastor, falando mal da igreja, falando mal dos membros. E aí seu filho adolescente, não é crente. Sabe quando que ele vai vir para a igreja? Sabe? Nunca. Ou você também é aquele que a seu filho, sua filha ou sua esposa prefere você aqui, tem até isso, né? Aqui dentro do que em casa. Isso serve para as mulheres também. Não é só para homem, não. Aqui nós estamos destacando que existe uma guerra espiritual. Existe. Mas é necessário um posicionamento também moral dentro do nosso lar. A responsabilidade é nossa. A responsabilidade do meu filho servir ao Senhor ou não é minha também. O que eu tenho falado para ele dentro de casa. O que ele tem visto dentro de casa. O que o seu esposo tem visto do seu comportamento. O que a sua esposa tem visto. Posicionamento no físico e no espiritual. É necessário, igreja. A verdade da palavra. Deus, ele deixa instruções em toda a Bíblia acerca do comportamento do marido e da mulher no seu lar. A respeito da criança com os pais, tem instrução, mas para quê? Se não praticarmos. Existem lar sem função nenhuma. Destruídos, porque não vivemos a verdade da palavra. E eu quero ressaltar para você aqui que a família é importante demais para Deus. Foi o primeiro ministério instituído no Éden, a família. E Ele quer guardar e salvar a todos, Ele não quer que nenhum se perca. O coração dele dói quando uma alma vai para o inferno. Ele quer salvar a tua casa, Ele quer salvar o teu lar, Ele quer salvar o teu casamento, Ele quer salvar o seu relacionamento com os seus filhos. Mas existem posições que precisamos tomar diante de Deus e da nossa casa. Veja comigo a importância, sim, da sua família. Nas Escrituras, uma curiosidade, só é citado 2 tipos de arca nas Escrituras. Alguém sabe? A primeira, nós estamos falando, a Arca de Noé, não é isso? A segunda, a Arca da Aliança. Na primeira, a Arca de Noé, Deus pega a família e guarda na arca. A segunda, Ele guarda a sua presença. Olha a importância da família para Deus. E você tem cuidado com zelo da sua casa, da sua família. Noé tinha os 2, porque ele tinha a família na arca e também tinha a presença do Senhor.
Por isso eu quero destacar para você nesta noite, que a sua família, ela está salva na arca. Você crê nisso? Você crê nisso? Porque Josué, ele declarou, né? Ele afirmou. Eu não sei quem vocês vão servir, não. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não é por isso que você está aqui na quarta-feira da família? Para guerrear. Para guerrear em prol da sua casa, em prol da sua família. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já estou caminhando para o fim. Deixa eu ver se eu estou no tempo. Vou fazer igual o Rodrigo agora. Glória a Deus, Senhor. A gente aprende, né? Noé e a sua história, ela aponta para Jesus. Porque assim como a arca naquele tempo era um único meio de salvação, Jesus é um único caminho para a salvação eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E por que salvação, Daniele? Porque existe também perdição. E Jesus, ele vai dizer acerca disso lá em Mateus 24. E ele faz a comparação dos tempos de Noé para o dia da sua vinda. Olha o que diz lá. Mateus 24, 37 ao 39 diz assim: a vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Pois antes do dilúvio, o povo comia, bebia, e os homens e as mulheres casavam, até o dia em que Noé entrou na arca. Porém, não sabiam o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Aleluia. Pode se colocar de pé. Eu não sei quantos membros da sua casa, quem da sua família ainda não está dentro da arca. Mas com fé, você pode clamar nesta noite, crendo naquele que é poderoso para fazer, crendo no poder do agir do Espírito Santo, pois só Ele pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós queremos orar nesta noite, crendo, convicto, que precisamos nos posicionar, tanto no mundo físico, quanto no mundo espiritual, para a salvação da nossa casa. Queremos ser exemplos. Queremos nos posicionar porque não aguentamos mais as opressões desses dias. Nós queremos edificar a nossa casa com a mesma obediência que Noé teve com o Senhor. Queremos seguir os seus princípios. Queremos sim não nos corromper com as coisas desta terra. Queremos nos posicionar e termos dignidade de viver as promessas do Senhor neste tempo. Pai, esta é a tua palavra, digna, Senhor, de qualquer aceitação. Quero, Senhor, agradecer a Ti, porque o Senhor fala ainda neste lugar com o Teu povo, com a Tua igreja. Obrigada, Senhor, pela Tua bondade e a Tua misericórdia, que nos alcançou mais uma vez nesta noite. Pai, quão preciosa é a Tua palavra que nos ensina, Pai, a caminhar segundo a Tua vontade.
Quão precioso, Senhor, Pai, são os teus tabernáculos. Como é bom estar diante da tua presença. Nos desperta a caminhar contigo, como Noé caminhou, Senhor. Revele para a tua igreja os teus segredos. Desperta o teu povo na madrugada. Dê sonhos, visões, revelações acerca dos seus segredos, Pai. Desperta o teu povo a meditar na tua palavra, para conhecer quem tu és, Senhor. Se revele ao teu povo neste lugar. Senhor, dê capacidade. Capacita o teu povo, Pai, de instruir o seu lar, a tua casa. O pai cuidar do filho, a mãe cuidar do lar. Senhor, o esposo se posicionar como homem de Deus no seu lar. A mulher como mulher sábia. Senhor, traz, Senhor, sabedoria ao teu povo, pois queremos viver um tempo precioso na tua presença. Quero exaltar o teu santo nome neste lugar, crendo que tu és poderoso, Senhor, para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Começa a partir de nós, Senhor, e complete a boa obra. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor, exaltar o nome dEle. Aleluia. Nós vamos a um louvor e em seguida nós vamos a mais uma oração. Amém? Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Eu quero chamar todos aqui na frente. Nós vamos fazer um clamor intencional pelas famílias. Venham todos. Venham todos aqui na frente. Nós vamos orar. Aleluias. Aleluias. Venha com fé. Venham crendo. Aleluias. Eu quero pedir os presbíteros para, por favor, estar ministrando sobre as vidas. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eis aqui a tua igreja. Nós queremos interceder agora, Pai, intencionalmente pelas famílias. Pai, nós cremos que tu és poderoso para, Senhor, desfazer toda a obra do maligno. Foi para isso que manifestou Jesus,
para destruir toda obra do maligno. Pai, nós clamamos a Ti nesta noite, para que o Senhor venha invadir as casas dos Teus filhos. Pai, envia anjos pelejadores naquele lugar, com, Senhor, anjos aptos para a guerra, com espada desembanhada, para, Senhor, guerrear guerras ao qual nós não visualizamos, Senhor, para acessar lugares ao qual nós não temos acesso. Pai, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, Pai, para que haja uma guerra agora no mundo espiritual, para desfazer toda a obra do mal, todo o levante do inferno, todo o desígnio do mal sobre as vidas dos Teus filhos. Pai, em nome de Jesus, cada lar aqui representado, Pai, em nome de Jesus, quebra as correntes, Pai, quebra, Senhor, os grilhões, Pai, despedaça as cadeias, Pai, em nome de Jesus. Nós clamamos nesta hora, aonde tiver enfermidade, bata em retirada, na autoridade do nome de Jesus. Aonde tiver depressão, bata em retirada, na autoridade do nome de Jesus. Aonde tiver espírito de engano, bata em retirada, na autoridade do nome de Jesus. Aonde tiver confusão, bata em retirada, na autoridade do nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, como Tua igreja, intercedendo por lares, intercedendo por vidas. Pai, toda palavra lançada contra esta vida, dizendo que não tem mais jeito, que não vai salvar não, nós clamamos a Ti nesta hora, que esta palavra venha ser jogada no abismo, e nós declaramos a salvação sim, a salvação sim, a resgate sim, em nome de Jesus. Pai, foi para isso que Cristo morreu na cruz, para que haja salvação. Pai, resgata essa vida, Jesus, do pecado, resgata essa vida das drogas, resgata essa vida, Senhor, dessa prisão. Pai, tudo aquilo que aprisiona, tudo aquilo que tenta, Senhor, paralisar, toda a ação, Pai, do inferno, que impede desta vida reconhecer a Ti como o único Senhor e Salvador, venha ser jogado por terra todo impedimento, em nome de Jesus. Toda influência maligna, em nome de Jesus, nós declaramos nesta noite salvação, libertação, cura, restauração, renovo para os Teus filhos. Pai, renova aquele que está cansado, aquele que está desanimado, aquele que não tem mais nenhum vigor. Restaura a Tua igreja, traz um renovo sobre este lugar, aviva a Tua obra neste lugar, transborde os Teus filhos da Tua presença. Pai, em nome de Jesus, traz, Senhor, condição para os Teus filhos viver dignamente nesta terra. Pai, dá prosperidade, age nas finanças, age, Senhor, naquilo que pode ser impossível para o homem, mas não é para Ti. Entra com providência na finança da Tua igreja, na finança dos Teus filhos, para que essa igreja venha viver em prosperidade, com dignidade. Senhor, em nome de Jesus, Pai, cuida dos corações dos Teus filhos, preencha o seu interior, Senhor, cada lacuna do seu interior com a Tua presença, que não haja espaço para mais nada. Senhor, aviva o Teu povo neste lugar, um avivamento que muda a estrutura, um avivamento que muda o caráter, um avivamento que muda o pensamento, um avivamento que muda o comportamento. Traz alteração neste lugar, para que haja um mover sobrenatural sobre este povo, para que possamos viver as Tuas promessas neste lugar.
Nós queremos, Senhor, cada profecia lançada sobre este território, cada profecia lançada sobre esta terra, nós viveremos, assim como Josué e Caleb tomou posse da terra, nós tomamos posse das promessas que o Senhor liberou sobre este lugar e viveremos neste tempo tudo aquilo que o Senhor liberou sobre este território, Senhor. Nós tomamos posse na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, tempo de salvação, tempo de cura, tempo de libertação, tempo de crescimento, tempo de novidade. Nós viveremos as tuas promessas, Senhor.